brasileira. Nós sofremos uma grande amnésia histórica no Brasil em relação ao que aconteceu no passado, a como o protestantismo chega na nossa nação e como ele se desenvolve na nossa nação. Nós pudermos dividir em dois grandes blocos, podemos dizer que temos protestantismo de imigração, protestantismo de missão. Nós estudaremos o protestantismo de imigração, que não vai dar tempo de nós estudarmos tudo que se refere ao protestantismo brasileiro. Então, nós vamos trabalhar com a parte das tentativas colonialistas no Brasil. Portugal, França, Holanda. Hoje nós vamos começar pela Europa. O grande historiador brasileiro, desconhecido no nosso tempo, mas sua obra foi republicada agora, acredito que no ano passado ou há 2 anos no máximo, chamado Pedro Kallmann. Escreveu 5 volumes de História do Brasil. Foi um historiador conservador e deixou um grande legado nos seus escritos. Então, ele começa a tratar da história do Brasil exatamente pela Europa, não pelo Brasil. Outro grande historiador, não publicado mais em português, infelizmente, mas talvez você ache as obras dele em sebos, Rocha Pombo, grande historiador, e escreveu uma grande obra sobre a história do Brasil. Obviamente, pela idade que a obra tem, ela está desatualizada em questões contemporâneas, mas ela é uma preciosa obra sobre a história de nossa nação. Também não ignora a importância da Europa para o Brasil. Nós pensamos em Brasil, precisamos pensar inicialmente na Europa. Quando nós pensamos em cristianismo protestante no Brasil, nós precisamos pensar na Europa. Quando pensamos em catolicismo romano no Brasil, precisamos pensar na Europa. A própria vinda do catolicismo para o Brasil, com Portugal, principalmente nas investidas jesuítas, tem total ligação, inclusive, com a reforma protestante. Isso é importante nós sabermos, porque a vinda dos jesuítas para o Brasil é justamente uma preocupação com a reforma protestante. O movimento jesuíta é uma resposta, é uma tentativa de resposta à reforma protestante. Então, entendermos a história do protestantismo brasileiro sem entendermos a reforma protestante é uma compreensão falha. Né? É certo que muitos cristãos, muitas igrejas, nunca estudaram absolutamente nada, nem do protestantismo brasileiro, nem da reforma protestante. Tem aquela história que perguntaram a um irmão, você sabe quem é João Calvino? Ele sei, nem aquele que pregou as 95 teses na Capela Sistina, né? Então, aí você tira a compreensão da história do protestantismo que muitos evangélicos têm. Nós vamos começar lendo Salmo 46, versículo 4 e versículo 5. Salmo 46, versículo 4, versículo 5. Este foi um salmo importante para a reforma protestante. Eu gostaria muito de começar falando da reforma a partir de Lutero, mas eu passaria praticamente um semestre falando para vocês, todo domingo de manhã, sobre a reforma protestante. Nós vamos começar falando de Calvino. Eu vou falar alguma coisa a um antecessor importante de Calvino na Suíça, mas o nosso foco será hoje, de fato, João Calvino, reformador francês. O Salmo 46, versos 4 e 5 nos diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde a antemanhã. Com base nesse salmo, Lutero escreveu o hino Castelo Forte. E com esses versículos nós aprendemos: Deus é aquele que cuida da igreja, que enche a igreja, que protege a igreja. Deus é aquele que cerca o seu povo, que ajuda o seu povo. É isso que acontece na reforma. Quando nós observamos todo o movimento que estava para acontecer na Europa, a grande eclosão de um movimento humanista na Renascença,
contribuiu também para a Reforma Protestante. A iniciativa de voltar às fontes, examinar, de estudar, é algo que foi importante para que a Reforma surgisse. Deus estava conduzindo a história providencialmente também através da cultura, para que a Reforma tivesse pano de fundo, a Reforma tivesse o contexto cultural, político, religioso necessário para que ela acontecesse. Quando nós pensamos em Reforma Protestante, não temos como ignorar outras áreas. A Reforma não é apenas um movimento religioso no sentido de uma religião intimista. A Reforma foi um movimento ético, sobretudo. A Reforma também foi um movimento político, sobretudo. E tudo isso ligado à fé. Então, quando nós estudamos sobre religiões, história das religiões, nós vamos ver que é muito comum observarmos que a religião sempre anda em conjunto com a vida social, com a política. Então, esse tipo de fala que religião e política não podem andar juntas é completamente esquisita, em termos históricos. Completamente esquisita. É bom afirmarmos que nem sempre esse negócio deu certo de religião e política juntos. Nem sempre deu certo. Mas nós devemos nos lembrar que o reinado de Cristo é um reinado político. Deus é mostrado como rei. A monarquia é política, né? Então, o Apocalipse traz o grande triunfo de Cristo mostrando isso. O grande governo dele sobre toda a eternidade com o seu povo. Então, política na Escritura está intimamente relacionada à vida de devoção do seu povo. No estado de queda, isso vai dar errado muitas vezes, mas nós não podemos separar as duas coisas. Se observa, por exemplo, a cultura islâmica, você vai perceber que não há uma separação de islamismo com política. Para eles, não há secularismo. Não existe secularismo no mundo islâmico. Tudo é religião islâmica. O secularismo surge num contexto cristão. Contexto cristão. O secularismo é próprio de um contexto cristão, não de um contexto islâmico ou de um contexto oriental, por exemplo, numa religião hindu, por exemplo, na Índia. Embora tenham outras religiões na Índia, mas o hinduísmo triunfa. Então, nós vamos pontuar muitas coisas relacionadas a Calvino, mas eu quero mencionar aqui um grande nome, antecessor de Calvino, talvez ele foi o grande fundador do movimento reformado, e é chamado de Eurico Zwinglio. Zwinglio foi um reformador, trabalhou na Suíça, Zurique, foi um grande pregador. Ele começa um grande movimento de pregação expositiva. Ele pregava em textos inteiros das Escrituras. Era um erudito, era um humanista, um homem de altíssima formação intelectual. Essa é uma outra característica da Reforma Protestante no século XVI. Os reformadores foram homens treinados intelectualmente, profundamente treinados. Não apenas no campo teológico, mas no campo mais geral, no campo filosófico, no campo linguístico. Por exemplo, Zwinglio era um grande erudito nas línguas bíblicas, como foi também Philippe Melanchthon, discípulo de Lutero, um grande erudito nas línguas bíblicas. Então, o movimento da Reforma Protestante, inicialmente, também foi um movimento intelectual. Foi um movimento intelectual. Curiosamente, quando nós olhamos em determinadas partes da história, vamos observar que a fé, a prática da fé cristã, quer dissociar-se de um pensamento mais crítico, um pensamento mais apurado, de um pensamento mais trabalhado. Então, esse movimento se dá às experiências, como é o caso dos quáquers, como é o caso dos anabatistas, que causaram muitos problemas para Zwinglio. Eram obreiros associados a ele em Zurique, então surge o movimento anabatista, que não era apenas o movimento que afirmava o rebatismo ou o batismo por imersão. Era um movimento também que cria novas revelações. O movimento anabatista era extremamente complexo. E Zwinglio dá resposta a isso, Calvino dá resposta a isso, mas Zwinglio passa um bom tempo trabalhando sozinho em Zurique. Quando Lutero começa o movimento da reforma, quando nós olhamos para Lutero e para Calvino, Calvino ainda era criança. Zwinglio era contemporâneo de Lutero. Então, isso dá um pano de fundo na Suíça para o que vai acontecer em termos políticos mais à frente,
com a chegada de João Calvino em Genebra. Então, quando nós pensamos em protestantismo brasileiro, vamos pensar necessariamente em França. Vamos pensar no que aconteceu aqui na tentativa de colônia francesa no Brasil, na Baía de Guanabara, com Villegayon principalmente. Villegayon vem da França, foi contemporâneo de Calvino. Alguns biógrafos vão dizer que eles estudaram juntos. Outros não vão afirmar isso, mas havia um contato interessante entre Villegayon, o Coligny e Calvino. Villegayon manda o recado por Coligny a Calvino. E Calvino, então, manda sapateiros, pastores, padeiros para o Brasil, para uma colônia francesa. Então, Calvino exerceu um poder grandioso do pensamento protestante. Ele foi o grande sistematizador da fé protestante, o grande articulador em termos de dogmática. Calvino foi um grande pensador em termos éticos, também podemos dizer em termos políticos, mas Calvino nunca foi político. Calvino nunca teve um cargo político em Genebra. Por isso Calvino não pode ter sido, como alguns dizem, um ditador. Alguns vão dizer isso, né? Calvino era um tirano, era um ditador. Como ele podia ser um ditador se ele não foi político? Ele nunca foi político. Na verdade, nós vamos ver que ele é recebido como cidadão de Genebra apenas em 1559. E ele estava lá desde 1536. Já no final da vida, ele é recebido e reconhecido como cidadão de Genebra. Então, antes disso, na verdade, Calvino teve muitíssimos problemas com as autoridades de Genebra. Muitos embates com os políticos. Muitas dificuldades com o consistório. E permaneceu firme, ensinando a palavra de Deus por longos anos naquela cidade. Mas vamos lá. Calvino nasce no dia 10 de julho de 1509, na pequena cidade de Noyon, no nordeste da França. Ele cresceu numa família católica, o seu pai era advogado e advogava para o clero local e era secretário do bispo. Então, Calvino cresce num ambiente religioso, muito católico, frequentava a igreja, mas algumas coisas vão acontecer na sua trajetória. O seu pai queria, inicialmente, que ele fosse sacerdote e ele se tornasse um padre. E então envia o seu filho, aos 14 anos, para a Universidade de Paris, uma prestigiosa universidade, e ali ele vai se preparar para ser um sacerdote católico. Ele estava encaminhado para isso. Estudou a escolástica, estudou as humanidades. Calvino estudou profundamente as línguas antigas. Ele era um profundo conhecedor das línguas, como latim, por exemplo, escreveu em latim, e era um profundo conhecedor de literatura clássica e filosofia. Calvino foi treinado em filosofia profundamente. Embora você, quando leia as obras de Calvino, você não vá perceber que ele tem profunda influência filosófica, porque ele estava preocupado com uma coisa apenas: expor as Escrituras. E o trabalho de Calvino foi tão poderoso que praticamente ele trata de todas as áreas da filosofia apenas expondo as Escrituras. Ele trata de política expondo as Escrituras. Ele trata de ética expondo as Escrituras. Todo o pensamento dele se concentra no ensino das Escrituras. Então, o trabalho de ensino de Calvino contempla todas as áreas de uma estrutura social que precisa ser reformada pela palavra de Deus. E é esse o trabalho que ele faz em Genebra. Então, ele foi estudar, ainda com 14 anos, muito jovem, por 3 anos dedicou também tempo ao estudo do direito, porque o seu pai, por algum motivo que não sabemos, se frustrou nessa preparação dele para o sacerdócio, tirou ele da universidade, mandou ele estudar direito, para que ele fosse advogado. Então, Calvino tinha uma formação em direito. E então, depois ele vai estudar com um erudito luterano e vai aprender grego com esse erudito. A coisa ali começa a tomar um formato muito interessante, porque nós podemos observar que ainda nessa fase formativa de Calvino, ainda muito jovem, Deus estava preparando o intelecto daquele rapaz para que ele fosse um grande reformador na Europa. Nós podemos nos lembrar de Paulo, e como Deus prepara intelectualmente Paulo aos pés de Gamaliel.
Podemos nos lembrar de Paulo, que teve acesso à cultura de sua época, que teve acesso a grandes bibliotecas, teve acesso a um profundo estudo teológico. Podemos observar que a providência fez isso com alguns, preparando-os ainda em tenra idade. Spurgeon dizia que coisa boa é quando nós observamos que Deus chamou um homem para o ministério ainda em tenra idade e ele é preparado profundamente intelectualmente até o momento de chegar ao exercício do seu ofício. Então, Calvino, depois de todo esse preparo, depois de toda essa fase, ele regressa a Paris e ali ele se dedica à sua grande paixão, que são os seus estudos humanísticos, propriamente a filosofia, e publica a sua primeira obra literária, que é um tratado sobre a clemência do filósofo Sêneca. Calvino foi um estudioso de Sêneca. O sonho dele era poder trabalhar escrevendo, estudar, escrever, ensinar. Esse era o sonho deste homem, mas não era a vontade de Deus. Ele só queria tranquilidade para estudar, produzir e ser um acadêmico. Mas essa não era a vontade de Deus. Então, no ano de 1533, mais ou menos, talvez um pouco antes, um ano antes, 2 anos antes, Calvino tenha tido contato com os escritos de Lutero. Ainda católico, mas começou a ler os textos de Lutero. Não sabemos quando nem como, mas em 1533 acontece a conversão de João Calvino. É muito diferente da de Lutero. A conversão de Lutero é dramática. Tempestade, tem Satanás. Calvino não, Calvino foi lendo. Ele estava lendo, sentado na sua escrivaninha, lendo, conhecendo, pensando. E Lutero estava causando uma grande revolução naquela época, então acontece a conversão de Calvino. Ele tinha um amigo chegado chamado Nicolau Cop. Este amigo assume a liderança da Universidade de Paris, faz um discurso polêmico no centro de ensino católico, faz um discurso polêmico expondo ideias protestantes e pedindo reforma. A história vai nos dizer que os dois fugiram de Paris. Alguns biógrafos vão dizer que quem escreveu o discurso de Nicolau foi Calvino. Por isso que Calvino foge. Fazia suas trelas, né? Então, fugindo dali, outros protestantes também, por causa de uma perseguição feroz, ele permaneceu 3 anos na Basileia e ali, aos 26 anos, publica a primeira edição das Institutas da Religião Cristã, em 1536, ainda muito jovem. A primeira edição era bem menor. Hoje, se você comprar as Institutas, você tem 4 grandes volumes, né? Mas era apenas um volume, justificando a fé protestante para o ambiente cultural e político de sua época. John Knox, que foi um discípulo de Calvino, dizia o seguinte a respeito de Genebra, depois do trabalho de Calvino ser desenvolvido por longos anos ali. Ele dizia que Genebra era a mais perfeita escola de Cristo na Terra. O que aconteceu em Genebra em termos de reforma foi algo assustador e maravilhoso. Mas isso não quer dizer que tudo era flores em Genebra. Não quer dizer que foi fácil para Calvino. Calvino era profundamente atormentado por um grupo chamado libertinos, que eu vou falar para vocês desse grupo daqui a pouco. Mas, uma de suas viagens, em 1536, Calvino passou a noite em Genebra, cidade com cerca de 13 mil habitantes, não era uma cidade tão grande, socialmente próspera, mas de baixíssimo nível moral. A imoralidade era surreal em Genebra. Fazia pouco tempo que um garboso pregador estava trabalhando ali, chamado Guilherme Farel. Era um pregador eloquente. Mas Farel reconhecia que Genebra precisava de alguém com mais dotes intelectuais. A cidade tinha conquistado sua independência numa guerra contra o bispo, que também era o senhor feudal da cidade. Então, veja como a política e a religião católica sempre estavam conectadas.
Genebra agora se desvincula, agora é independente, então nesse período a cidade declarou ser protestante. E Farel estava lá, pregando o evangelho na cidade. Mas ele entendia e reconhecia que a cidade precisava de uma grande reforma de teor religioso, moral. Era preciso ter uma articulação intelectual e religiosa para que, de fato, Genebra fosse uma cidade protestante. Então, não sabendo o que fazer, de repente, Farel recebe a notícia que o jovem João Calvino estava em Genebra. Ele vai atrás do reformador. Ele sabia já dos dotes intelectuais de Calvino, sabia que ele tinha esses dotes necessários para fazer o trabalho em Genebra, então ele procura Calvino. Diz o seguinte: você precisa ficar aqui e pregar o evangelho para essa cidade. Calvino disse: não, eu não tenho isso planejado. Eu quero escrever, eu quero pensar, eu quero uma vida tranquila, eu não quero nem casar. Só quero conhecer a Deus, conhecer a teologia, talvez ler os pais da igreja. Eu quero me restringir a uma vida mais pacata do que a agitação do ministério pastoral. Farel insistiu mais uma vez. Calvino disse a mesma coisa, Farel insistiu de novo. Ele disse a mesma coisa, então Farel disse: vamos orar. Certo, vamos orar. Então Farel ora: Senhor, amaldiçoe Calvino se ele se recusar a ficar em Genebra. Amaldiçoe todos os seus planos. Não dê tranquilidade a ele. Que a sua mente fique perturbada. Calvino disse com esse pedido tão carinhoso, essa oração tão amorosa: diga ao povo que eu fico. Calvino fica em Genebra e começa um trabalho também de pregação, trabalho de ensino, trabalho verdadeiramente pastoral. Mas muitos em Genebra não estavam dispostos à reforma, também não gostavam de Calvino, e ele foi expulso, junto com Farel. Eu acho que ele olhou para Farel e fez: obrigado, valeu mesmo. Tu é um amigo do peito. Agora tu me fez um bem. Me fez um bem que eu só arrumei inimigo, ainda fui expulso. E então Calvino vai para Estrasburgo, na França, e passa 3 anos lá. Aquele é o melhor período da vida de Calvino como pastor. A tranquilidade que ele queria lá no começo, ele encontrou em Estrasburgo. Estava pastoreando uma igreja de refugiados, ele estava visitando enfermos, ele estava ensinando as pessoas. A igreja era amistosa, era amorosa com ele, amava muito o seu pastor, e ele começou a refinar o seu ministério ali. Ele passou algumas agonias, porque os seus amigos ficavam muito no juízo dele que ele precisava se casar. E ele não estava preocupado em casar. E todo mundo dizia: você precisa casar, a gente vai arrumar uma esposa para você. Ele disse: não, você não precisa arrumar uma esposa para mim. Diz a história que arrumaram uma esposa para ele alemã, e ela falava alemão, não falava a língua dele. Ele disse: como é que eu vou entender essa mulher? Ela fala em outra língua. Já é difícil entender falando a mesma, quanto mais outra. Isso foi eu que disse, foi ele não, viu? E aí não deu certo, né? Não deu certo. E ele, pastoreando o povo, ele tinha uma família que ele gostava muito e visitava muito, conversava muito com esses irmãos, eles eram muito amistosos a ele. E então o marido dessa irmã morre. E a irmã fica viúva com seus filhos, o nome dela era Idelete de Buri. E aí Martin Busser, Farel e outros amigos ficaram no ouvido de Calvino: a irmã está sozinha, varão. Viúva, jovem. Você já tem um laço de amizade? Ele disse: não, eu nunca pensei isso. Não, que é isso, rapaz? Ore. Né? Findou que Calvino casou com Idelete e viveu com ela durante 10 anos. E teve filhos, mas o Senhor recolheu seus filhos. Idelete teve outros filhos também, que conviveram com Calvino, mas os filhos dele, o Senhor recolheu. Mas ainda, antes de voltar para essa questão da morte de Idelete,
mas ainda em Estrasburgo ele tem mais contato com um grande reformador, pouquíssimo conhecido no Brasil, pouquíssimas obras publicadas, já temos algumas, mas muito poucas, e foi um homem chamado Martin Bucer, um homem que foi de grande importância tanto para a vida de Calvino quanto para o movimento de reforma na igreja anglicana. Bucer dialogava muito com os anglicanos. Bucer era aquele pastor erudito, grande teólogo, gostava de reunir as pessoas, gostava de promover harmonia nos relacionamentos. Ele era um ecumênico no sentido evangélico e gostava de unir todos aqueles que estavam militando pela reforma. Havia uma rusga entre Zwinglio e Calvino, Zwinglio e Lutero. Havia diferenças de pensamento entre os reformadores, havia diferenças de abordagem. Lutero era alguém mais duro, mais difícil, temperamental. Calvino era alguém mais retido, era alguém mais pacato, mas também era um pouco chato, mas era melhor do que Lutero, né? Lutero, em alguns casos, era mais divertido, mas Calvino era mais contido. Então, Calvino não era o homem da farra. Lutero, um bom alemão, sentava na sua mesa e colocava a cerveja para tomar. Cultura alemã, viu, irmãos? Amém, irmãos? Escandalizem, não. Até hoje, se for na igreja na Alemanha, se for na casa de um pastor, ele vai botar lá. É um copo de chopp para você tomar. Calvino não era assim. Calvino nem recebia dinheiro da igreja de Genebra, ele recebia em vinho. Ele tinha que se preocupar em vender o vinho para poder comer. Então há uma história de que ele passou 6 meses sem receber e nem se lembrava. Então Calvino era um homem que estava absolutamente concentrado no seu trabalho. E Martin Bucer foi alguém importantíssimo para formar a mentalidade pastoral de Calvino, para formar a mentalidade doutrinária mais sistemática em Calvino. Bucer escreveu vários livros, vários comentários bíblicos. Infelizmente, não temos nada desses comentários em português, mas ele foi um grande erudito. Ele foi um ex-dominicano. Os dominicanos são uma ordem católica de eruditos. Tomás de Aquino foi um dominicano. Então, Bucer vem dessa tradição e foi muito influente no período da Reforma Protestante no século XVI. Então, em 1641, Calvino já estava há um tempo em Estrasburgo, estava em paz, estava trabalhando, cuidando da sua igreja, a igreja estava bem, estava crescendo, e aí chega a carta de Genebra. Volte, pastor, por favor. Disse, de jeito nenhum. Farel disse, volte. Ele disse, não volto não. Genebra foi meu inferno. Genebra foi meu inferno. Não volto, vou ficar aqui, está tudo em paz. Estou bem, não tem motivo para eu sair daqui. E mais uma vez o Senhor inclina o coração de Calvino e ele volta para Genebra. Ainda com seus oponentes, com seus algozes, ainda com a oposição dos chamados libertinos. Alguns biógrafos vão dizer que eles faziam protesto na frente da igreja de São Pedro, enquanto Calvino estava pregando, chamando Calvino de cão, de cachorro, o que não presta. Calvino conviveu assim, pacificamente, em Genebra. Assim era o trabalho dele, muito tranquilo em Genebra. Com risco de morrer, sendo esculhambado, né? Tendo que proteger a mesa do Senhor. A vida de Calvino era cheia de emoções. Então, pouco tempo depois dele voltar, Idelete vai morrer. Ela vai morrer em 1649. Mas algumas coisas podemos pontuar aqui ainda sobre o trabalho dele em Genebra, antes de chegarmos na morte dela. Eu estou insistindo tanto na morte dela, porque esse é um fator muito significativo na vida dele. Calvino ajudou a estruturar a igreja de Genebra depois que volta. Muitas pregações, às vezes tinham semanas que ele pregava todos os dias, em vários horários no dia. Não era apenas no domingo. Calvino queria formar um colegiado de pastores em Genebra, queria ter homens ao seu lado e conseguiu ter. Ele escreveu uma constituição para as igrejas de Genebra. É bom salientar que Calvino não era alguém importante apenas para a igreja de São Pedro. Ele era importante para a cidade.
Ele era o reformador da cidade. Então ele também escreve uma confissão de fé mais à frente, e eu vou voltar a falar dela, que é a confissão gaulesa, ou também chamada confissão francesa, que foi uma síntese das suas institutas da religião cristã. Você encontra esse documento na internet, facilmente traduzido para o português. Ele escreve um catecismo, ele escreve uma liturgia, ele escreve um inário, o Saltério de Genebra. A contribuição do Calvino foi maravilhosa. Mais de 20 anos ele passa naquela cidade e ele produz tudo isso. Escreveu muitos comentários bíblicos, fundou uma escola de teologia, uma escola de pastores, pregou expositivamente, incansavelmente em Genebra. Era um homem dado às escrituras. Ele pregava um período curto de tempo porque ele tinha problemas respiratórios. Ele não aguentava pregar 1 hora, por exemplo. Subia ao púlpito e abria a escritura, muitas vezes nas línguas originais, muitas vezes sem esboço, muitas vezes só com alguns rabiscos, e expunha as escrituras. Se você ler os sermões de Calvino, você vai perceber que ele pregava basicamente em cima de 1 ou 2 versículos, ou 3 no máximo. Isso não se dava apenas porque ele queria investigar mais acuradamente o texto, mas se dava também porque ele não aguentava falar muito tempo. Não aguentava, mas falava quase todo dia, né? E é porque não aguentava. Então, suas ideias ainda permeiam o mundo ocidental, suas ideias ainda impactam o mundo ocidental. Há uma questão interessante na ética do trabalho de Calvino, por exemplo. Deixa eu tentar ilustrar para vocês. Veja só. Ele pensou já no século XVI em termos de economia. Você tem um irmão na igreja que ele quer... Ele trabalha com uma carrocinha de pipoca na frente de uma escola. E ali ele ganha o pão dele. Todos os dias ele chega com a carrocinha de pipoca, com feio de jujuba, e ele vende, os meninos compram, e ele está lá, na frente de uma escola particular. E a dona daquela escola tem muita confiança naquele senhor. E sabe que o que ele vai vender não vai fazer mal às crianças. E ele está ali há muitos anos. Então ela o chama, e essa aqui é uma ilustração, viu? Para vocês entenderem o que Calvino ensinava. Ela o chama e diz assim: seu Zezinho, daqui a um mês eu vou abrir uma escola no bairro tal. Eu queria muito que o senhor colocasse uma carrocinha dessa lá também. Se prepare para colocar também a carrocinha lá. Ele vai dizer: olha, eu agradeço muito e eu queria muito, mas eu não tenho dinheiro para comprar outra carrocinha. Vamos dizer que a carrocinha fosse R$2.000. Eu não tenho dinheiro para comprar, não tenho dinheiro para comprar o material para vender, não tenho uma pessoa que fique lá também, eu não tenho como estar lá nos 2 horários. Não, mas de manhã eu só fico aqui, de tarde eu só fica lá. Mas eu não tenho dinheiro. Então esse homem chegou na igreja e ele conversou com um irmão. Recebi um convite para ir, tal. O senhor pode me emprestar, um irmão da igreja, o senhor pode me emprestar R$2.000 para eu comprar a carrocinha? Aí o irmão diz: eu empresto a você com uma taxa mínima de juros, mas vai ter juros. Escute, viu? Por que Calvino ensinava isso? Porque o irmão vai ganhar dinheiro. O irmão vai ganhar dinheiro. Ele pegou emprestado para ganhar dinheiro. Então, para Calvino era justo que quando ele viesse a ressarcir, ele beneficiasse de alguma forma aquele irmão que o ajudou. Não uma taxa abusiva, mas uma taxa simbólica. Isso era ensinado por Calvino, no seu trabalho social. Há um livro importante publicado em português, um escritor francês chamado André Biellet, Pensamento Social e Econômico de João Calvino, publicado pela editora Cultura Cristã. Eu recomendo a leitura desse livro aos irmãos. Então, suas ideias também permearam a política, permearam a educação, permearam a responsabilidade social. Calvino funda um hospital público, no sentido de que todo mundo, os mais desfavorecidos, tinham a possibilidade de estudar lá. Ainda na sua primeira estada em Genebra, ele funda uma escola, e aqui atenção para um detalhe importante, uma escola para meninas. Meninas não tinham acesso à escola. Ele funda uma escola para meninas, para que elas pudessem receber instrução intelectual.
Calvino estava preocupado também com a formação intelectual das pessoas, cultural das pessoas, porque ele sabia que a ignorância tinha trazido muitos males, inclusive instrumentalizada pelo catolicismo romano. Então, embora ele nunca tenha exercido um cargo político em Genebra, a sua participação política foi muito grande. Dentro disso, ele tinha uma grande perseguição, ele tinha oponentes, ele tinha caluniadores, ele se opunha ao padrão moral que Calvino ensinava em Genebra, porque Genebra, repito, era um lugar libertino. A imoralidade permeava aquela cidade. E Calvino estava ali ensinando o evangelho, ensinando o evangelho, ensinando o evangelho. Então, quando chegamos em 1549, sua esposa morre, e aquilo causa uma dor muito grande no coração de Calvino, porque ela tinha o acompanhado durante 10 anos, e ele tinha o costume de chamar sua esposa de doce e delete. Não é todo marido que tem o privilégio de chamar sua esposa de doce. Mas Calvino tinha. E eu acredito nele, viu? Porque ele não era de estar jogando palavra fora, né? Então ela foi uma grande companheira para seu marido durante todos esses anos, e ao mesmo tempo, aqui já em 1549, nós temos Calvino lutando com constantes enfermidades de todos os tipos, respiratórias, físicas. Alguns historiadores vão dizer que é possível listar em ordem alfabética a quantidade de doenças que Calvino tinha. A história diz que ele tinha crises severas de enxaqueca. Quem tem enxaqueca sabe. Quem tem enxaqueca sabe que é melhor morrer do que ter enxaqueca. E ele subia ao púlpito com crises agudas de enxaqueca. Nunca deixou de pregar o evangelho. Certa vez, Beza escreveu a primeira biografia de Calvino. Não é uma biografia completa, há muitas lacunas, e a obra foi criticada muitas vezes, mas o fato é o seguinte: Calvino tinha acabado de falecer quando Beza escreve, ou estava muito doente. Então Beza pensou da seguinte forma: eu preciso registrar o mais rápido possível fatos históricos sobre Calvino, porque muitas coisas serão distorcidas depois. Então ele escreve apressadamente a primeira biografia, mas ele conta na biografia que certa vez exortou Calvino a ter mais cuidado com a sua saúde. O senhor prega muito, muitas vezes, o senhor escreve muito. Na semana que o senhor não está pregando, o senhor está escrevendo. Ele pregava uma semana todos os dias, na outra semana ele escrevia cartas. Há uma infinidade de cartas de Calvino e obras de Calvino. E ele olhou para Beza e disse assim: você quer que eu pare de servir ao meu Senhor? Quer que eu pare de servir a Deus com alegria? Você quer me impedir de servir a Deus? Disse, não, pastor, não é isso. Eu só estou dizendo para o senhor descansar. Não, mas Satanás não descansa, não. Descansar. Quem dizia isso era Spurgeon, né? Mas o princípio de Calvino era a mesma coisa. Calvino morreu na casa dos 50 anos, né? Dormia muito pouco, talvez 3 ou 4 horas por noite, comia muito mal, porque acreditava que se comesse muito ia pensar mais lentamente, não podia ficar perdendo tempo comendo. Então ele era magrinho, né? Xoxinho, como diz no Nordeste, né? E teve muitos problemas de saúde, sua saúde era precária. Embora fosse um fiel pregador, ele não cuidava bem da sua saúde. Então, a partir de 1555, a relação de Calvino muda com a cidade no sentido das autoridades. O corpo político da cidade, podemos dizer assim, mudou. Homens simpáticos a Calvino e a causa da reforma assumem o governo, e isso vai dar a Calvino uma série de liberdades para avançar nos projetos de reforma. Embora ele não fosse político, ele escreveu vários projetos políticos para a cidade. Ele era advogado, ele conhecia bem a cidade. Então, no importante ano de 1559, esse foi um ano importantíssimo para Calvino. Em primeiro lugar, ele publicou a sua versão definitiva das Institutas, já haviam tido outras edições, essa foi a edição final das Institutas. Nós temos várias edições em português, temos a primeira, temos a última, temos a intermediária também. Mas esse ano também foi marcado pela fundação da sonhada academia, que mais tarde veio se tornar a Universidade de Genebra.
Calvino nunca foi o reitor dessa universidade, embora ele tenha fundado. O reitor foi Beza, Teodoro Beza, discípulo de Calvino. Então, o avanço social da cidade era um resultado do avanço da pregação do evangelho. Era a pregação, era a exposição das escrituras que fez com que a cidade sofresse uma série de mudanças em todos os aspectos dos cuidados com a população. Então, João Calvino falece aos 55 anos, no dia 27 de maio de 1564. E o lema de sua vida, que ficou gravado no seu túmulo, era: meu coração te ofereço ao Senhor de modo pronto e sincero. Isso guiou Calvino durante toda a sua vida. Até aqui nós temos uma breve biografia de Calvino, mas agora eu quero tocar em outros pontos, e isso ligado à França. A sua relação agora com a França, mesmo depois de ter voltado de Estrasburgo para Genebra. Precursor do trabalho na França não foi Calvino, mas a primeira igreja reformada é apenas fundada num ano muito curioso de 1555. Esse é o ano da primeira igreja reformada organizada em Paris. Esse é o mesmo ano que Villers-Gaillon veio para o Brasil, vindo da França. Então, nos anos seguintes, a reforma se espalha pelas cidades do interior e em 1559 se reúne o primeiro Sínodo Nacional da Igreja Reformada Francesa. E esse sínodo subscreve a confissão que Calvino redigiu, chamada Confissão Gaulesa, ou Confissão de La Rochelle. Mais à frente, ela sofreu algumas pequenas alterações, mas Calvino também foi o responsável pela formulação confessional da Igreja Reformada na França. Então, como eu disse, no mesmo ano, Nicolas Durand Villers-Gaillon, comandante, vem para o Brasil, vem para a América do Sul, especificamente para o Brasil, e traz centenas de homens e funda ali a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, e fixa ali uma colônia francesa que recebe o nome de França Antártica. Nós vamos ver nas próximas aulas que Calvino recebe o pedido de Villers-Gaillon para mandar obreiros para cá. E Calvino atende esse pedido. Calvino responde esse pedido. Mas até aqui, o que nós podemos aprender em termos práticos com a vida do reformador João Calvino? Talvez você diga assim, mas a gente precisa só aprender com as Escrituras, não precisa aprender com a vida desses homens. Eu vou discordar de você, porque a Escritura nos mostra a narrativa da vida de vários personagens. Da vida de Abraão, da vida de Moisés, da vida de Paulo, o próprio Jesus Cristo, a vida de Salomão. A Escritura conta vários pedaços da vida das pessoas. E ela nos ensina, assim, a observarmos como essas pessoas viveram. Nos ensina a observarmos o modo que elas viveram e como agradaram a Deus. Nós podemos fazer isso da mesma forma com a vida de João Calvino. A história de Calvino é uma história de dedicação absoluta à causa do Evangelho. O pensamento de Calvino não era para uma autopromoção. Calvino não estava preocupado com isso. Calvino não estava preocupado com seu nome. Calvino não estava preocupado em ser um escritor de sucesso ou um pregador de sucesso. Calvino estava preocupado em ser fiel. Se você for observar, por exemplo, as formas homiléticas, retóricas de grandes pregadores que antecederam Calvino, eles eram muito melhores que Calvino. Se nós observarmos, por exemplo, como grandes reformadores, grandes pregadores como Savonarola, que foi um grande pregador, não tem comparação com o que Calvino fazia em relação à pregação. Um contemporâneo de Calvino, um amigo de Calvino, chamado Pierre Viret, que foi pastor em Berna, era um grande intelectual. O homem era um filósofo, era um eticista, era um economista. Viret produziu tremendamente naquele período. Era um pregador muito melhor que Calvino. Muito melhor que Calvino. Calvino convidou, pediu licença à igreja de Berna para que Viret viesse trabalhar com ele um período em Genebra. Viret volta para Berna de novo. Calvino nunca conseguiu fazer com que Viret ficasse quieto perto dele ali. Mas existiam vários outros grandes nomes ali, no período do século XVI. Calvino não era o maior gênio do século XVI, mas foi profundamente usado por Deus.
Aquele período teve homens de um poder intelectual assustador. Assustador. Quando nós observamos a história que vai se desenvolver a partir da reforma, Girolamo Zanchi, por exemplo, e vários outros, Vermigli, o próprio Viré, eram homens profundamente preparados e capazes, bons pregadores, bons escritores, mas Deus quer usar Calvino. Na sua personalidade, do seu jeito de ensinar. Se você observar o sermão de Calvino, nem introdução tinha, irmãos. Nem introdução tinha. Ele começava assim: no sermão passado nós observamos tal e tal passagem, e a partir de hoje nós vamos observar essa. E ele começava no texto. Ele não estava preocupado com uma forma retórica. Ele não estava preocupado em impressionar o auditório. Ele expunha o texto e basicamente dizia o que aprendemos com isso, quais são as lições desse texto, quais são as aplicações do texto. E aplicava o texto ao povo. Calvino fazia um trabalho de visitação pastoral. Calvino fazia um trabalho de preparação de pastores. Ele se reunia com candidatos ao ministério, ensinava esses candidatos. Calvino escreveu documentos aprovados pela Igreja de Genebra, pelo seu conselho em Genebra, que organizou a igreja em termos teológicos, em termos pastorais. Ele deixou documentos de como o trabalho pastoral deveria ser feito. Então, ele basicamente pensou em tudo que era necessário para a posteridade. O que é que nós aprendemos com Calvino? Pastores fiéis, usados por Deus, devem ter uma preocupação iminente de preparar a igreja para a sucessão do seu ministério. Uma boa liderança, uma liderança eficaz, estará preocupada com isso. Talvez não consigamos, mas deve estar preocupada com isso. A igreja está organizada, está firmada, está focada no que foi ensinado. Calvino prepara Beza para o suceder, que foi também um grande erudito, o homem que abriu as portas para o movimento chamado Escolástica Reformada, através da Academia de Genebra. Calvino nos ensina que pensarmos na realidade, na cultura, em termos de cultura, em termos de política, à luz da palavra de Deus, é a forma cristã de pensamento. Calvino não dissociava o pensamento secular do pensamento religioso. Ele nos ensinava a pensarmos todas as coisas, até as demandas de um mundo secular sem Deus, a partir da palavra de Deus. Calvino nos ensina aos pastores, e aqui tem pastores nesta manhã, que o trabalho pastoral não é fácil. Calvino nos ensina que muitas vezes um pastor terá oposição ferrenha e terrível, que ele será humilhado, que ele será desprezado, que ele será expulso, que ele será demitido. Calvino nos ensina que o coração de um pastor não deve ser governado pelas feridas que ele sofre, mas deve ser governado pela vontade de Deus. Porque se Calvino fosse governado pelas feridas que sofreu, nunca mais pisaria em Genebra. Simplesmente ele diria: eu não vou para aquele povo, eu estou no meio de uma igreja que me ama. Eu estou no meio de uma igreja que cuida de mim. Eu me sinto bem aqui, é um rebanho menor. Não tem toda aquela conjuntura política de Genebra. Então eu vou permanecer aqui, no meu lugar. Calvino obedece à voz de Deus, vai para Genebra e trabalha mais de 20 anos naquela cidade. Então, aprendemos com a vida de Calvino que a vida de um ministro deve concentrar-se em alguns pontos importantes. Primeiro, o severo, o disciplinado e o constante estudo da palavra de Deus, das Escrituras propriamente. Calvino nos ensina que os pastores devem ser aplicados ao estudo da Sagrada Teologia. Eles devem conhecer tudo o que a igreja ensinou desde os seus primórdios. Os pastores devem ser eruditos, porque eles devem entender todos os processos históricos a fim de compreender o seu tempo, o seu momento, e ensinar na sua época. Calvino nos ensina que os pastores devem compreender a ordem social que eles estão inseridos, devem conhecer a realidade da sua cidade, as demandas da sua cidade, em termos de educação, em termos de economia, em termos de saúde. Os pastores precisam conhecer isso. Eles não devem se envolver com política em termos formais, mas o seu púlpito é um instrumento político para a transformação de uma cidade. Quando um pastor prega, expõe a palavra de Deus, expõe as injustiças promovidas pelos corações
pecadores distantes de Deus. Ele está ensinando a sociedade como ela deve viver. Embora nós não tenhamos aqui ainda um reino perfeito e eterno, esse que será instalado absolutamente com Cristo, mas o púlpito é um instrumento de ensino para uma vida social melhor também, a partir da transformação do evangelho no coração. Quando o calvinismo chega no Brasil, tanto com os franceses como com os holandeses, nós vamos ver o desenvolvimento desse pensamento de Calvino aqui. Alguns erros cometidos, sim. Problemas aconteceram nesse período, aconteceram muitos problemas. Coisas feias, sim, a história da igreja é cheia de coisa feia. Mas nós precisamos conhecer essas coisas. Precisamos entender o contexto e como isso aconteceu no nosso tempo, para que nós não venhamos a errar também. Por fim, João Calvino envia missionários ao Brasil, e não apenas ao Brasil. Calvino prepara mais de 100 pastores em Genebra e envia para a França. Então essa história de calvinista não faz missões é mentira. Calvinista não evangeliza é mentira. Pode ter um ou outro que não faz. Mas Calvino é o exemplo de um homem que estava preocupado com a expansão do reino de Deus, com a pregação do evangelho entre as nações. Calvino nos ensina que o reformado, o genuíno reformado, é alguém que se preocupa com as pessoas. Se preocupa com as pessoas. Ele se preocupava com enfermos, fundou hospital. Ele se preocupava com as crianças, fundou escola. Ele se preocupava com a formação dos adultos, não apenas pedagogia, mas andragogia. Ele fundou a universidade. Ele se preocupava com a ordem do tráfego de Genebra. Ele escreveu sobre isso. Ele observava a funcionalidade da cidade e pensava nisso à luz da palavra de Deus. Isso não estava dissociado da sua vida pastoral. Por isso ele influencia novos governantes em Genebra e dão a ele o título de cidadão de Genebra. Calvino foi um homem importante, mas não por causa do volume de sua obra. Importante porque ele obedeceu. Ele submeteu o seu intelecto e sua fé a Deus. E disse: servirei a Deus. Os planos de Calvino era ser um grande escritor, um grande filósofo, um grande erudito, professor. Mas esse não era o plano de Deus. Aprendemos com Calvino que nós podemos ter certos planos e podemos trabalhar a vida toda para cumprir determinado sonho, certo? Podemos nos preparar a vida toda para cumprir determinado projeto. Mas no final, quando a gente estiver pronto para implementar o projeto, Deus dizer assim: não, não, como fez com Calvino. Mas eu só queria trabalhar escrevendo e ensinando. Deus disse: você vai ensinar agora do jeito que você quer, não. Você vai ensinar a igreja. Você vai receber em barril de vinho. Você vai se preocupar em vender para ter um dinheiro para comer. Você imagina isso? Esse episódio da igreja que esqueceu de pagar o pastor durante 6 meses. Hã? Ele não tinha WhatsApp para vender o vinho também. Como é que a igreja esquece de pagar o homem 6 meses? E ele não cobra, viu? Vou cobrar. Se fosse hoje, a mulher já tinha olhado para ele e disse: ó, fica aí com a tua igreja. E eu: não dá não, vou ficar bebendo vinho. Vou comer o quê? Vou fazer o quê? Né? Aquela mulher também foi muito crente, viu? Delete foi uma mulher crente demais, né? Deus deu mulheres muito piedosas. Talvez depois a gente possa estudar sobre a vida delas, né? A esposa de Lutero, a vida de Delete. Nesse período houve mulheres muito envolvidas com a reforma, foram muito importantes para aquele período também, e pouco se fala sobre elas, né? Ruth Salviano escreve muito sobre as mulheres do período da reforma protestante. Amém, meus irmãos? Vocês têm alguma pergunta? Sandro?
Posso. Há uma fala que é levantada contra Calvino sobre a execução de Serveto, que era um herege do período de Calvino, né? E se atribui a Calvino a execução de Serveto. É preciso dizer que Calvino suportou as afrontas de Serveto durante muito tempo. O que ocorre é que Calvino não ordena matar Serveto. Ele não tinha esse poder político. Ele sofre todo aquele processo, Serveto é alvo daquela pena. E acontece de ele ser executado. É preciso nós entendermos como funcionava a política da época também. Então, quando nós não entendemos a política da época, nós começamos a emitir um juízo anacrônico sobre as questões. Mas Calvino não está diretamente relacionado à morte de Serveto. Há um livro publicado em português pela editora Puritanos que trata sobre isso, todos os detalhes da vida de Calvino. Há uma acusação, por exemplo, que ele nunca foi ordenado ao ministério da palavra. Isso é uma outra inverdade. Ele foi ordenado. E a morte de Serveto acontece por causa de uma teimosia, de uma afronta religiosa e política de Serveto. Então ele é penalizado com a morte. Da mesma forma, os desenvolvimentos políticos do calvinismo no Brasil vão acontecer e talvez chocar alguns. Então, quando os holandeses chegam, eles chegam queimando igreja. Chegam destruindo tudo. Eles não vêm para evangelizar, eles vêm para dominar. Então é preciso observar o contexto da época. Como se deu aquilo. Agora, um dia desse eu estava escutando um historiador católico dizendo assim: a pior coisa que aconteceu no Brasil foi a chegada desses calvinistas. Quando chegam, vão para as igrejas em Olinda, tocam fogo, invadem tudo, tomam os prédios, viram igrejas protestantes. E eles não têm pena das pessoas. Então os católicos olhavam para a igreja sendo queimada, choravam, e toda aquela tragédia. Aí você escuta uma coisa dessa, você se comove, diz assim: esse povo calvinista é terrível. Mas observe quando os portugueses chegaram no Brasil. Hã? Os portugueses vieram colonizar o Brasil. Eles vieram estabelecer uma colônia. Eles não vieram simplesmente evangelizar. O trabalho dos jesuítas foi um trabalho de mudança de pensamento educacional e político no Brasil. Não é apenas um trabalho de não vamos aceitar a cultura e vamos conviver com elas aqui. Então, às vezes a gente só observa um lado da história sem observar todo o contexto. É o que acontece com Calvino, o que acontece com Lutero, o que acontece com Zwinglio. Zwinglio tinha uma desavença terrível com os anabatistas. Então, anabatistas morreram naquele contexto também. Foi errado muitas falas, foram erradas muitas falas de Zwinglio, foram erradas. Foram erradas muitas falas de Lutero contra os judeus, foram erradas. Nós não podemos negar isso. Mas no caso de Serveto, Calvino não foi o mandante da morte. Serveto. Mais alguém? Não, não. Calvino não, podemos dizer que Calvino não foi contra a pena. Ele não foi contra, ele não falou nada. Então aconteceu. Sim, os escritos de Serveto eram heréticos. Então, quando nós olhamos para o processo de Inquisição católico romano, os católicos também queimaram aqueles que diziam que eram hereges. Então é preciso observar esse contexto do mundo antigo. Né? Mais alguém, irmãos? Ok? A Europa morreu. Georges falou que muitos dizem que a Revolução Francesa é fruto desses pastores que foram para a França, né? A história não é bem essa. A Revolução Francesa é um levante contra o poder religioso. Naquela época vigorava o poder católico romano. E vai se levantar também contra o protestantismo, não apenas contra o catolicismo romano.
E aí Diógenes perguntou quais são os efeitos ou frutos do calvinismo na Europa hoje, né? A Europa abandona o calvinismo e, por causa disso, entra num colapso cultural, várias formas, né? As heresias vão surgir e as igrejas vão abraçando. Por exemplo, no caso que não é a Europa, mas é os Estados Unidos. Há três grandes blocos históricos do desenvolvimento do congregacionalismo nos Estados Unidos da América. O terceiro grande bloco é quando os congregacionais abandonam a fé na Trindade e começam a afirmar unicismo. Então, negam a Trindade, negam a confessionalidade que foi dada desde o século XVII. Então, à medida que as igrejas vão abraçando ideias contrárias às Escrituras, elas vão morrendo. Um grande grupo congregacional nos Estados Unidos abraça o presbiterianismo, então eles se unem com os presbiterianos. No caso da Europa, no caso dos Países Baixos, a grande apostasia vai se dar quando a igreja começa a negociar a sua confessionalidade. A igreja começa a não ensinar mais ciência à luz das Escrituras. O iluminismo promove uma série de problemas também para a igreja mais à frente. Então, é necessário também lembrarmos que a reforma, ela convive um período com a renascença. E que não é errado afirmar que a reforma também é um movimento humanista, é um movimento intelectual. E em todo esse processo histórico, muitas coisas vão se misturar por conta das investigações intelectuais. Mas isso não é culpa da fé reformada, é culpa da compreensão humana em abandonar a fé reformada. Então, hoje a Europa precisa ser reevangelizada, ela precisa ser revisitada pelo protestantismo. É uma missão muito difícil. Nos dias 14 a 18 de outubro, nós vamos ter uma Semana da Reforma no nosso seminário. Vai ser uma semana online. Nós vamos ouvir o pastor Jonatas Bragato, que está na Inglaterra. Ele vai dar uma série de palestras com o tema, de fato, com a morte do cristianismo na Europa. Então, ele vai nos trazer um exame sobre isso. Se você ficar interessado, você fala comigo que eu passo o link e você assiste esse curso, né? Então, quando as igrejas vão abandonando a sua confessionalidade, uma série de problemas vão acontecer, problemas morais. Quando os puritanos formulam a confissão de fé, os catecismos, a lógica do uso do catecismo para crianças e para jovens e para adultos era por causa da imoralidade na Inglaterra. A fé reformada, historicamente, ela sempre conviveu com um nível altíssimo de imoralidade, com a formulação desses documentos doutrinários, a fim de impedir esse avanço da imoralidade. Então, não é diferente de hoje. Qual a diferença de hoje? A diferença de hoje é que a igreja não quer uma doutrina sólida. Ela só quer a experiência. Ela só quer chorar, ela quer abrir os braços. Ela quer pouca luz no culto. Sem doutrina. Então, se uma igreja, num período histórico, tinha doutrina e não resistiu, por causa da infidelidade, como a igreja hoje, sem doutrina, vai resistir a esse avanço do secularismo? Vai. Mais alguém? Amém? Deus abençoe os irmãos. Semana que vem a gente continua com os jesuítas. Pastor